2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, diz assim: assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Irmãos, estar no cristianismo, ser cristão é uma coisa fenomenal, não é? Não tem nada melhor neste mundo do que nós desfrutarmos da bênção de ser cristão. E uma das coisas, irmãos, que o cristianismo, né, ele nos faz desfrutar é a paz com Deus, não é, irmão? Porque a Bíblia diz, né, que Romanos capítulo 5:1, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Porque quando nós não éramos salvos, a ira de Deus estava sobre nós, não é, irmãos? Mas pela misericórdia de Deus, o Senhor, Ele nos salvou e agora nós temos paz com Deus. Isso é a chamada doutrina da justificação. Nós fomos justificados não pelas nossas forças, pela nossa vontade, pelo nosso esforço, mas porque Cristo pagou o preço por nós, nos justificando diante dEle. E agora quando Deus olha para nós, o Pai olha para nós, Ele não vê os nossos pecados, Ele vê o sangue de Jesus em nós. Que coisa tremenda, né, irmãos? E a Bíblia diz que nós desfrutamos isso quando nós fomos enxertados em Cristo. E essa palavra enxertado é uma linguagem como é o nome da pessoa que cuida de planta? De agricultor. É uma linguagem de agropecuária, né? E como é que acontece isso? Existem certos tipos de árvore, por exemplo, como a oliveira, que se você pegar um galho de fora dela e amarrar nela, ela absorve esse galho. Se você deixar o galho lá, né, se o galho não tiver totalmente morto, né, mas se deixar ele lá, ele vai, a figueira, né, a oliveira, melhor dizendo, ela vai absorver aquele galho. Isso é ser enxertado. Uma vez eu vi meu pai fazer isso. Meu pai nunca foi agricultor, mas ele ouviu alguém dizer que isso acontecia, e uma vez ele fez isso com uma planta da minha mãe aqui. Ele colocou um galho de outra árvore, amarrou, botou até arame, né, de quero ver, e aconteceu, irmão. A árvore, ela absorveu aquele galho. E assim aconteceu comigo e com você. Nós não fazíamos parte da figueira. Você está entendendo? Ou da oliveira. Nós não fazíamos parte de Jesus. Muito menos nós não fazíamos parte do povo escolhido de Deus, que é Israel. E nós não fazemos, né? Porque ninguém aqui é judeu, nós somos gentios. Mas o Senhor, pela sua infinita misericórdia, Ele nos pegou e nos enxertou em Cristo. Não é, irmãos? Nós não éramos escolhidos, nós não éramos... Quando eu digo nós, estou falando dos gentios. Nós não éramos do povo escolhido, melhor dizendo, mas nós agora somos igreja do Senhor. Que coisa mais linda, né? Isso me faz lembrar lá de Cantares capítulo 2, né? Quando a noiva diz assim: eu entrei na sala, né, do trono e Ele, o meu amado, colocou o braço sobre mim. Ou seja, irmãos, não era para ela estar na sala do trono, porque a sulamita era uma plebeia. Ela não poderia estar ali. Mas ali, quando ela foi introduzida, Salomão colocou o braço sobre ela e disse: ela é minha, ninguém toca nela, né, irmão? Assim aconteceu comigo e com você. Não éramos para ser salvos, porque somos pecadores em essência, mas o Senhor nos salvou. Diga glória a Deus, meu irmão. Isso porque nós estamos em Cristo, não é, irmão? Nós estamos em Cristo. Mas eu pergunto a você, o que quer dizer estar em Cristo? O que quer dizer estar em Cristo, irmão? Eu poderia perguntar a cada um dos irmãos aqui, e eu sei que muitas respostas seriam dadas. O que é estar em Cristo? É ser crente, fazer parte de uma denominação, é ler a palavra, né? É receber Jesus, é proclamar com os lábios: eu aceito Jesus, né? Esse negócio de aceitar Jesus é uma coisa terrível, né? Porque Jesus não é uma coisa para ser aceita, né? O certo seria eu recebo Jesus, mas enfim, né? Então, estar em Cristo, o que é, meus queridos? E é sobre isso que nós vamos falar, que eu vou falar nessa noite. Porque como pode alguém estar em outro alguém? Por exemplo, eu amo a minha família, eu amo minha esposa e os meus filhos, mas eu não estou neles. E eles não estão em mim. Minha influência, né, pode até estar neles e a influência deles está em mim, mas eu não sou metaforicamente, eu sou com minha esposa, né?
Através do casamento nós somos um, mas nós não temos o mesmo pensamento. Os irmãos entendem? De forma nenhuma, nem muito menos eu e minha esposa, né? Nós divergimos em muitas coisas, nós só convergimos no amor a Deus, diga glória a Deus. Mas no resto a gente diverge de um bocado de coisa. Então como pode alguém estar em outro alguém? Né, irmãos? Porque Jesus não é uma força, Ele é Deus, Ele é uma pessoa, um ser espiritual, mas Ele é uma pessoa. Como pode alguém estar em outro alguém? Será que essas palavras de Paulo, se alguém está em Cristo, será que essas palavras foram apenas palavras abstratas, um conceito abstrato? Eram palavras jogadas ao vento? Ou ele tinha alguma intenção quando ele disse estar em Cristo? E eu vou, irmãos, falar a respeito disso hoje, para que você seja abençoado, para que, meus queridos, a partir de hoje você saiba, eu estou em Cristo. E o que é que isso quer dizer? Diga glória a Deus, irmão. Porque esse versículo que nós lemos hoje começa assim: assim, se alguém está em Cristo. E a gente costuma, aqui no Brasil, dizer algumas coisas muito interessantes, como por exemplo, eu estou em casa, eu estou no carro, eu estou na faculdade, por exemplo, eu estou no trabalho. E quando nós falamos isso, irmãos, o que é que isso quer dizer? Quer dizer que nós estamos num ambiente, não é verdade, irmão? Quando eu digo eu estou no carro, quer dizer que eu estou, diga assim, dentro do carro. Dentro do carro. Mas olha só, irmãos, eu não posso dizer hoje o carro está feliz porque eu estou feliz, não é, irmãos? Porque o carro, ele é totalmente diferente de mim. Sim ou não, irmãos? O carro, ele é diferente de mim. Então, eu não, apesar de eu poder customizá-lo de diversas formas, colocar as minhas impressões, né, pendurar algumas coisas nele, tirar outras, enfim, mas ele não sou eu e eu não sou o carro. Da mesma forma é a nossa casa. A nossa casa tem muitas características nossas, mas eu não posso dizer, hoje a casa está triste porque eu estou triste. Tem alguém que diz, né? Mas, de fato, a casa não fica triste porque é um ser inanimado, né? É um local. Então, irmãos, a gente fala, eu estou na casa, mas é para que a gente diga que está dentro dela, mas ela não está em mim e eu não estou nela. Não é assim, irmãos? Então, veja só, irmãos, está em Cristo, né, quer dizer algo diferente. Porque, por exemplo, irmãos, quando eu digo assim, eu estou em pânico, não quer dizer que eu estou num local chamado pânico, mas quer dizer que este sentimento me dominou de tal forma que agora eu estou nele e ele está em mim. É ou não é, meu irmão? Porque quem está em pânico não vai cantar, por exemplo, mas a igreja. Quem está em pânico vai cantar não, né? No máximo vai dar um grito, né, de terror. Não é assim, meu irmão? Porque esse sentimento o dominou totalmente. E eu quero dizer para você, meu irmão, que está em Cristo é estar realmente cercado por Ele, é ser totalmente tomado por Ele. Assim como a gente costuma dizer, eu estou alegre ou estou nesta alegria, não quer dizer que eu estou dentro da alegria, mas quer dizer que a alegria está em mim e eu estou nela. E de fato, irmãos, estar em Cristo é justamente isso, é não estar apenas nele, mas é ser como ele e ele sentir o que eu sou. Você está entendendo, irmão? Infelizmente, hoje em dia, a experiência de muitos é de estar em Cristo como alguém que está dentro de um carro. Porque quem está dentro de um carro sente o cheiro do carro, não é assim? Muitas vezes o cheiro do combustível, se tiver um vazamentozinho, né? Ou um cheiro bom, se você colocou um negocinho lá para o cheiro ficar bom, você sente, né, o banco, você sente a direção, você passa a marcha, você sabe, né, que se o câmbio está bom ou não. Não é assim, meu irmão? Mas mesmo assim, o carro não é você e você não é o carro. A experiência de muitos é essa, é estar em Cristo dessa forma, é estar em Cristo porque está na igreja. Não é assim, meu irmão? É estar em Cristo porque se diz cristão, mas Cristo não está de fato nele, porque ele não vive para Deus de uma forma tal que ele e Deus sejam um só. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Então, estar em Cristo implica, irmãos, estar sobre o domínio de Cristo, sobre a sua influência. Os irmãos entendem o que eu estou falando, irmãos? Quer dizer, irmãos, quando alguém está em Cristo, ele está numa esfera diferente das outras pessoas, porque todas as outras pessoas, meus queridos, elas
morrem no mundo, porque o apóstolo João, ele disse assim, que o mundo jaz no maligno, ou seja, o mundo morreu no maligno. Se Cristo não habita em mim, isso quer dizer que eu estou morto juntamente com esse mundo, mas quando eu estou em Cristo, Jesus me deu uma nova vida, me ressuscitou, e agora Ele habita em mim. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Agora eu já não enfrento as minhas lutas por mim mesmo, mas Cristo vai comigo. E muitas vezes Ele resolve as lutas de maneira sobrenatural. Ontem eu estava conversando com um pastor e eu falei uma coisa que ele olhou para mim assim, eu acho que eu choquei ele, mas depois ele entendeu o que eu estava dizendo, né? Que muitas vezes, irmãos, Deus ele quebra a lei porque Ele pode. Mas pastor, Deus não quebra a lei nenhuma. Uma vez, um diácono aqui, que frequentava aqui a igreja, ele disse isso, mas pastor, o senhor pregou errado, Deus não quebra a lei. Quebra, meu irmão. Sabe por quê? Sabe por que Ele quebra a lei? Porque Ele faz milagres, não é assim, meu irmão? E o que é um milagre? O milagre é a quebra de uma lei, porque muitas vezes, meu irmão, a lei, por exemplo, da física é quebrada por Deus. Não é, meu irmão? Porque muitas vezes Deus faz uma coisa flutuar, porque Ele quer. Ele quebrou a lei, né, como é o nome que a atmosfera puxa? Da gravidade. Ele quebra a lei da gravidade se Ele quiser. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Às vezes, meus queridos, a lei, né, da física do corpo diz, olha, não há mais chance, essa pessoa vai falecer. Mas aí Deus vai lá e intervém e a pessoa vive. Recentemente, né, o pastor Júnior Freire me contou que orou por uma criança de 13 anos, estava entubada e a pessoa estava em coma, e quando ele foi orar, os olhos da criança tremeu e ele disse, a vida está nela, vai viver de novo. E a médica que estava ao lado fez assim, como que é mais um doido, né? Irmãos, com alguns dias a criança já estava comendo, recebeu alta semana passada. Deus quebrou a lei. Diga glória a Deus, meu irmão. Estar em Cristo, meus queridos, é viver numa nova esfera. Estar em Cristo é viver num mundo espiritual e não viver como as pessoas vivem, porque as pessoas vivem, irmãos, dessa forma, vendo tudo com seus olhos carnais, não tem mais horizonte, vai se acabar por aí. Mas quem está em Cristo, meu irmão, tem uma visão diferente, porque Cristo vive em mim e a Bíblia diz que Ele é a esperança da glória. Ou seja, meus queridos, eu não tenho mais esperança em mim mesmo, nas coisas que eu faço, ou no emprego que eu tenho, ou na condição financeira que eu tenho, mas a minha esperança está nele e Ele habita em mim. E as lutas, meu irmão, que eu enfrento, certamente Ele vence por mim. Por isso eu disse no começo do culto, nós somos mais que vencedores. Porque um vencedor, eu sempre digo isso e vou dizer de novo, um vencedor, irmãos, é aquele que se esforça e com o seu esforço ganha. Esse é um vencedor. Mas o mais que vencedor é aquele que não precisa se esforçar, está tudo vencido. Fazendo aqui uma metáfora, uma alusão, né, a um ringue de boxe. É como um lutador está lá, né, ali nos bastidores, eu vou vencer. E quando chega lá, vence por WO, que quer dizer que o outro não apareceu. Está tudo vencido, ele não deu um soco. Né? Ele não se esforçou, ele não levou nenhum soco e venceu. Assim somos nós, meu irmão. Muitas vezes quando nós chegamos à luta, a luta está vencida, porque o Senhor está conosco, Ele guerreou por nós. Você já passou por isso, meu irmão? Eu já passei por isso muitas vezes, de pensar assim, meu Deus, e agora? E daqui a pouco a coisa se resolve de maneira sobrenatural, e eu só posso dizer, Senhor, louvado seja o teu nome. Está em Cristo, meus queridos, é ter plena confiança nele, porque Ele vive em mim. Diga glória a Deus, meu irmão. E quando Cristo vive em nós, meus amados, nós não podemos ser da mesma forma. Porque o que implica, meus queridos, estar em Cristo? E aí nós vamos para a parte B desse versículo, né, que diz assim, assim se alguém está em Cristo, a parte B diz, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Irmãos, estar em Cristo, né, nos torna seres espirituais. Você está entendendo, meu irmão? Agora nossa percepção não é mais física, nossa percepção é espiritual também. Nós, claro, não perdemos a percepção física, mas nós agora, adicionado a nós, foi a percepção espiritual. Porque muitas vezes, meus queridos, eu sei que você já passou por isso, você chega no ambiente e você entende que tem algo errado, você já passou por isso?
algo está errado aqui, é porque é o Espírito Santo dizendo para nós: ei, o negócio aqui está carregado, né? Tem gente aqui muito carregado. Já contei para os irmãos, quando eu era bem novo na fé, né? Aqui era uma sala e uma das minhas irmãs estava aqui com uma feiticeira, né? Trouxe aqui para fazer aquelas cartomante, não sei o que, aquelas coisas para o resto da minha família. Quando eu entrei, eu não sabia nem quem ela era. E eu vinha, meu irmão, só de uma consagração, né? Vinha pegando fogo, né? Como diz a missionária Doralice, né? Eu estava pegando fogo, vinha da consagração. Aí quando eu vi ela sentada no sofá, eu disse bom dia e fui para o banheiro. Quando eu fui para o banheiro, o Espírito Santo disse assim para mim, no meu coração: volte. E eu digo: eu vou voltar por quê? O Espírito Santo: volta, homem. Quando eu voltei, que cheguei lá, cadê a mulher? Aí eu disse: cadê a mulher que estava aqui? Aí a minha irmã que está assistindo ali, a Raquel, disse assim: rapaz, ela perguntou quem era tu, e a gente disse quem era. Ela disse: mas ele é crente? Aí ele disse: vamos embora. E foi embora. A mulher carregada de demônios. Você está entendendo, irmãos? A nossa percepção não é mais apenas física, porque no olho nu, irmãos, aquela mulher era apenas uma mulher, mas no olho espiritual, na sensibilidade espiritual, o Espírito Santo me disse que tinha algo errado. Você está entendendo, meu irmão? Estar em Cristo é ser transformado também numa criatura espiritual. Diga glória a Deus. E agora, meus queridos, a nossa comunhão e a nossa comunicação com Deus é viva, porque o nosso Deus é vivo. Não quero dizer para você que a gente ouve vozes. Se você está ouvindo vozes, procure o diácono Rivaldo e a nossa irmã Letícia, que já está terminando o curso, né? Então procure ele. Você está ouvindo vozes, você não vai ouvir vozes, mas você vai sentir Deus falar no seu coração. Diga glória a Deus, meu irmão. Você vai ouvir e vai ser direcionado por Ele, porque quem está em Cristo, meu irmão, vive, né, nessa esfera do mundo espiritual, e as coisas velhas passaram. Olha que coisa, irmãos. As coisas velhas passaram. E isso é o melhor de estar em Cristo. Porque, meu irmão, a gente pode mudar de roupa, a gente pode mudar de casa, de emprego, de corte de cabelo, de amizade, mas aqui dentro continua do mesmo jeito. Para-se de fumar, ou vai fumar, né? Para-se de beber, ou vai beber, não muda nada, meu irmão. Muda exteriormente, muda no corpo, no físico, mas aqui é a mesma coisa. Porém, o Senhor, quando está em nós, Ele nos muda totalmente por dentro. Você entende, meu irmão? Nós tínhamos prazer nas coisas do mundo. Era ou não era, irmãos? Ficou todo mundo com medo de falar. Diga assim, amém. Porque é verdade, mas a gente tem o maior prazer. Meu irmão, me deliciava com as coisas do mundo. Mas quando Cristo entrou em mim, meu irmão, aquelas coisas me enojam. Eu me lembro. Eu vou dizer uma coisa, eu acho que eu vou apanhar da minha esposa, mas eu gostava de chegar perto de mulheres que tinham cheiro de cigarro no cabelo. Eu achava fantástico aquilo. Era maravilhoso, né? Eu não sabia dançar, mas sabia dançar música lenta, que é só para cá e para lá, né? Aí quando eu ia dançar com uma mulher assim, cabelo com cheiro de cigarro, eu dizia: oh, coisa gostosa. Mas agora, irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu passo 100 metros de um cigarro, dá vontade de vomitar. Pense, meu irmão, eu achava, eu estou dando aqui só exemplos pequenos, mas para você entender, eu achava o cheiro da cachaça bom. Meu irmão, e o cheiro do uísque, eu dizia: isso é perfume puro. Hoje em dia, meu irmão, me dá ânsia de vômito por aqueles cheiros. Irmão, está entendendo, irmãos? Isso são apenas pequenas coisas, mas outras e outras coisas aconteceram comigo. Eu sei que aconteceu com você. Sabe por quê, meu irmão? Porque as coisas velhas passaram. Não é assim, meu irmão? Aquela violência que tinha dentro de mim foi-se embora, meu irmão. Hoje eu sou uma ovelha mansa mesmo, mansa e gorda, né? Graças a Deus, bem nutrida. Mas eu vou dizer uma coisa para os irmãos. De fato, meu irmão, aquela violência que tinha dentro de mim foi-se embora. Os irmãos estão entendendo, meu irmão? Então, meus queridos, deixa eu dizer uma coisa para você. Deus nos fez novas criaturas. Diga glória a Deus, irmãos. As coisas antigas passaram. Isso quer dizer que a tristeza se transformou em alegria, o medo em confiança, o pecado em desejo de servir a Deus. Abra sua Bíblia aí em Efésios capítulo 4, versículo 22. Olha que coisa fantástica o apóstolo Paulo falou à igreja de Efésios. Efésios 4, versículo 22. A palavra de Deus diz assim: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos e serem renovados de modo de pensar e a revestir-se do novo homem criado para ser semelhança de Deus em Cristo e em santidade proveniente da verdade. Irmãos, quanto às coisas velhas, nós fomos ensinados a nos despir do velho homem.
Porque o velho homem gosta das coisas do mundo, mas Deus nos gerou de uma nova natureza. Irmãos, Deus nos deu uma nova natureza. Irmãos, não quer dizer que nós somos pessoas, super-homens, super-mulheres. Não, meu irmão. Não quer dizer que nós nunca mais vamos pecar. Não quer dizer que agora está tudo certo com a gente. Não, nós ainda somos pecadores. Porém, Deus nos deu uma nova natureza. E essa nova natureza nos permite dizer não ao pecado. Os irmãos entendem? Antes, meus queridos, a gente até dizia não a certo pecado, mas ia para outro. Os irmãos estão entendendo? Às vezes o cara diz assim, não vou fumar maconha, mas vou beber. Beber uma caninha, um negocinho. É a mesma coisa, irmão. Maconha, bebida alcoólica, crack, é tudo droga, meu irmão. Vocês não estão entendendo? Uns são legalizados e outros não, mas é tudo droga. Aí a pessoa diz, não, eu não fumo maconha não, mas cana, né, cerveja é com força. Não é, meu irmão? Está do mesmo jeito, vocês não estão entendendo? E não se consegue dizer não ao pecado, porque nós estamos ligados a isso. Porém, quando o Senhor ele está em nós e nós estamos nele, agora nós podemos dizer não. Diga glória a Deus, irmãos. Eu sei que é ruim, né, alguém está falando de si mesmo, mas, irmãos, eu era um cara aficionado ao cigarro, eu gostava, era um negócio que eu gostava. Eu achava até um status, né? Ficar com cigarrão assim, eu achava bonito as pessoas fumando, principalmente mulheres, e eu achava bonito estar com cigarro no bico, né? Aquela chupetinha do diabo assim, ficar com aquele cigarro, né? Achava lindo, meu irmão. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. Agora, quando o Senhor me salvou, meu irmão, aquilo ali, graças a Deus, irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você. Agora em julho vai fazer exatamente 30 anos que eu recebi Jesus. E no dia que eu recebi Jesus, meu amado, no ano de 1992, meus queridos, eu disse, nunca mais eu colocarei essa chupeta do demônio na minha boca. E eis-me aqui, irmãos, glória a Deus, nunca mais. Amém, queridos? Eu gostava muito de beber, gostava mesmo, porque a pessoa, né, sai da sua centralidade, você, né, se torna outra pessoa. Gostava muito, mas desde o dia em que eu recebi Jesus, eu disse nunca mais e nunca mais, meu irmão, porque eu agora posso dizer não. Amém, queridos? A tudo, eu estou falando de bebida, de fumar, mas não é só isso não, meu irmão. Tem muitas e muitas coisas que eu passaria horas falando aqui, mas Deus me disse, pode dizer não agora, porque agora é possível para você. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Agora nós fomos despidos do velho homem, nós somos santificados pelo sangue de Jesus. É o que nós dizemos sempre na ceia, é o único sangue que não mancha, é o sangue que limpa. E Jesus, ele limpou o meu passado. Irmãos, eu vou dizer, é ruim, né? É chato estar ouvindo alguém falar de si mesmo, mas eu me sinto impulsionado a falar. Meus amados, nos primeiros dias, quando eu ia para a igreja, não tinha jovens na igreja não, era só eu, né? Eram os irmãos assim, uma bênção de terceira idade, né? As pessoas jovens casadas e tal, só tinha eu de jovem, mas eu olhava assim para eles. A pastora Solomito conheceu a irmã Terezinha no violão, tengo, né? Naquela caixinha Fran, né? Alto-falante de 10 polegadas estourado. E eu olhava assim, aquele povo, né? O meu pastor na época, o pastor Álvaro, né? Um homem grandão assim como o Rivaldo, ali eu olhava para aquele povo e dizia, meu Deus, eu não sou digno de estar neste lugar, porque eu sou tão pecador, eu fiz tanta besteira, eu ia dizer até outra palavra, mas eu fiz tanta besteira nesta vida. E eu olhava assim, irmãos, quantas vezes eu vi Deus usar o meu pastor na época e dizer assim, você é para estar aqui mesmo, aqui é o seu lugar, porque Jesus salvou a sua vida. E no começo eu dizia, mas isso não é para mim não. Mas depois, meu irmão, que eu comecei a ler a Bíblia, eu vi que não é pelo que eu faço ou que eu deixo de fazer, é porque o sangue de Jesus pagou o preço por mim. Diga glória a Deus. E agora eu estou em Cristo. Lembra da história da Sulamita que eu falei no começo, né, que não era para ela estar na sala do trono? Assim aconteceu comigo, assim aconteceu com você. Não éramos para estar aqui, mas o Senhor nos salvou e agora esse lugar é nosso. Estar em Cristo, meu irmão, implica nisso. Não adianta, meu irmão, o diabo tentar trazer de volta os pecados do passado, nem os de ontem, porque Jesus pagou o preço por eles. Se houve arrependimento, eu vou dizer de novo, por meio do arrependimento, não adianta ele vir trazer esses pecados, porque já passaram. O Senhor, ele já pagou por eles. Diga glória a Deus, meu irmão. Por meio do arrependimento, o Senhor pagou o preço pelos nossos pecados. Então, estar em Cristo, meus queridos, implica nisso. Deus preenche as fissuras da nossa alma. Você sabe que quando você era do mundo, havia um grande vazio aqui dentro.
Era ou não era, meu irmão? Você teve momentos de muita alegria, estar com a galera ali, não sei onde você andava, mas houve momentos de muita alegria, mas você sabe que aqui dentro era o problema, não é? Quando aquele momento acabava, o dinheiro acabava, os amigos iam embora, o problema é aqui dentro. Mas agora, meu irmão, quando nós estamos em Cristo, o Senhor preencheu as fissuras do nosso coração, da nossa alma, não tem mais vazio. Tem momentos de alegria? Tem momentos de tristeza? Tem, mas eu estou satisfeito, porque eu sei que Ele está comigo, eu não estou só. Em todos os momentos Ele está comigo. Eu sei que há momentos que parece que a nossa alma está vazia, né? Parece que nosso coração está seco como um deserto. Então avalie a sua comunhão com Deus, comece a buscar, porque esta água ela jorra sempre de maneira diuturna, ela não para. É a água viva que corre dentro de nós. Estar em Cristo implica nisso. E estar em Cristo, meu irmão, implica em receber as suas orientações. Porque antes, meu irmão, se a gente escutava vozes, pode ir aí lá para o Juliano Moreira, né? Mas agora, se você sente algo no coração, é Deus falando com você, a sua palavra nos orienta, porque essa é a profecia verdadeira. E quando nós lemos e entendemos, opa, não é mais para eu fazer isso não, porque a Bíblia diz que não. Então, meus queridos, é seguir esta orientação. Isso é estar em Cristo. Antes, meus amados, a gente achava que esse livro era só um livro de religião, livro de religiosos. Irmãos, deixa eu confessar uma coisa para os irmãos. Eu li a Bíblia antes de ser crente. Não li a Bíblia toda, eu lia trecho, principalmente a história de Davi. Por quê? Eu gostava muito daquelas revistas em quadrinho de Conan, né? E quando meu irmão começou a falar de Davi para mim, eu digo, rapaz, eu vou ler, porque, né, achava que tinha uma certa semelhança. E quando eu lia, né, a Bíblia antes de ser crente, eu via as histórias de Davi da mesma forma que eu via as histórias de Conan. Vocês não sabem quem é Conan, né? Que ficou bem famoso com o Schwarzenegger naquele filme, né? O Brucutu, o Schwarzenegger. E eu lia, meu irmão, e dizia, rapaz, que massa, olha só, Davi derrubou o gigante, meu irmão, mas depois que eu recebi Jesus, né? Eu recebi uma Bíblia, eu lia na Bíblia Católica da minha mãe, eu recebi uma Bíblia, meus queridos, uma Bíblia pequenininha, da cor marrom. Quando eu comecei a ler, aquilo começou a fazer a diferença em mim, porque agora, meus queridos, eu vi ali orientações para mim. E como eu disse ontem, o primeiro livro da Bíblia que eu decidi ler foi o Evangelho de João, meu irmão, e transformou a minha vida. Quando eu cheguei no final da crucificação de Cristo, eu estava nesse terraço aqui, irmãos, tinha um banco de pedra aqui, eu estava chorando convulsivamente, que eu dizia, Senhor, eu não tinha noção do que fizeram contigo, porque este livro ele tem o poder de transformar. E agora, meus queridos, eu tenho que seguir essas orientações. Estar em Cristo, meu irmão, quer dizer isso, é estar em comunhão com este livro, porque este livro é Cristo e Cristo é esse livro. Diga glória a Deus. Irmãos, estar em Cristo implica em ser protegido por Ele. Como eu disse, Ele está comigo, Ele está com você em todos os momentos. Aonde você vai, Ele está com você. Ele te protege, irmãos, e de coisas que você nem imagina. Você sabia disso? Você sabia disso? E eu vou dizer uma coisa agora, meu irmão, que é uma profecia para você. Muitas vezes o diabo fez tanta cilada para destruir a tua vida e Deus simplesmente disse não. Porque o Senhor não precisa de muita coisa não, meu irmão. É só dizer não e o diabo sai correndo, porque ele também tem, né, ele serve a Deus, ele tem temor do Senhor nesse sentido. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Porque, meus amados, o poder do diabo não pode com o poder de Deus. É só ele dizer não e acabou-se. E muitas vezes, irmãos, o diabo tentou tirar a tua vida de diversas formas, te levar para o inferno, te afastar do Senhor, e o Senhor disse simplesmente não. Em outros momentos, o Senhor disse até assim, permitiu algumas coisas, mas disse, só vá até aí, porque Ele me pertence, ela me pertence. O irmão está entendendo, irmão? Estar em Cristo implica nisso, na proteção do Senhor. E saiba de uma coisa, se Ele permitiu ou está permitindo alguma coisa para você, é para o seu bem. Se Ele está permitindo alguma coisa na tua vida, é para o teu bem, porque nada escapa da soberana vontade de Deus e tudo contribui para o teu bem. Diga glória a Deus. Estar em Cristo, meu irmão, é estar totalmente cercado por Ele. Sabe o que isso quer dizer, meu irmão? Estar totalmente cercado por Ele quer dizer que tudo que nós fazemos e tudo aonde nós vamos, todas as coisas que nós pensamos, tem que estar saturada de Cristo. Infelizmente, muitos se esquecem que são cristãos, né, irmão? Muitos esquecem. Está no culto, eu não sou crente, tal, mas
passou esse momento, se esquece, viva a sua vida normal. Aí no outro domingo ou no outro culto, epa, eu sou crente, vou para a igreja. Não, meu irmão, estar em Cristo é estar saturado de Cristo em todos os lugares, em todos os momentos. Isso não quer dizer que você não pode conversar com as pessoas sobre assuntos triviais, não estou falando isso. Isso não quer dizer que você não pode se divertir também, não estou falando isso. Mas tudo isso, meu irmão, tem que estar saturado de Cristo. Os irmãos estão entendendo, meu irmão? Tudo tem que ser pela ótica de Cristo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Depois que eu e você recebemos Jesus como Salvador, a nossa ótica não é mais a ótica do mundo. Os óculos que nós usamos é os óculos do cristianismo. Eu vejo tudo nessa perspectiva. Diga glória a Deus. Então, meus amados, estar em Cristo é de fato viver para Ele totalmente. Irmãos, estar em Cristo, né, é estar livre totalmente, né, das coisas que nos amarravam ao mundo. O passado pecaminoso, meu irmão, o Senhor lançou no mar do esquecimento. Eu não tenho que estar revivendo as mesmas coisas. Os irmãos entendem, meus queridos? Irmãos, Deus nos limpou e nos purificou. E agora nós somos o que nós não éramos. Nós agora somos filhos de Deus. João capítulo 1, versículo 12. Mas aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Nós agora somos filhos de Deus, não somos mais criaturas. E esse processo de purificação, ele continua até a vinda do Senhor, quando nós estaremos e chegaremos na estatura de varão perfeito. Amém, queridos? Então deixa eu dizer uma coisa para você. Essa palavra de hoje é para abençoar a tua vida. Porque essa semana acontecerá coisas e você vai entender, epa, eu estou em Cristo, eu não sou uma pessoa comum, eu não sou uma pessoa normal, eu sou uma pessoa sobrenatural e eu tenho esse recurso na minha vida. Você está em Cristo e Cristo está em você, então desfrute dessa maravilha, amém? Dê uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Vamos concluir esse culto cantando um louvor. Eu quero...